Museu dos Meninos. Sem título para uma radiocoreografia. Movimento 1. O corpo. Eu sou Maurício da Silva de Lima. E eu tô dançando. Sim, eu tô. Acreditem, eu tô dançando. Vocês estão vendo? Vocês estão me vendo dançar? Estão me vendo? Eu danço. Senhores, senhoras, eu danço. Podem me prender, podem me bater. Eu sou. Que eu não mudo de opinião. Isso aqui é um morro. Em 2019 eu comecei a desenvolver esse projeto de pesquisa chamado Museu dos Meninos. Eu tenho até uma certa dificuldade de falar exatamente o que é o Museu dos Meninos, porque ele é um projeto, uma ação que é muito viva, que tem se desenvolvido ao longo desses anos. Então ele primeiro nasceu como uma ideia de um museu virtual com umas ações de intervenção urbana, só que ele foi se expandindo ao longo do tempo, que é uma coisa muito curiosa, assim, principalmente na minha história enquanto um artista de teatro, onde as condições para a gente continuar um trabalho são muito poucas, então as peças elas quase que têm um tempo de validade. Esse projeto foi um projeto que foi acontecendo e ele foi se desenvolvendo isso ao longo de 6 anos, vai fazer 7 anos esse ano. Então é um projeto que foi se transformando muito. O Museu dos Meninos ele é essa plataforma que investiga, a partir das artes cênicas, das artes performativas, maneiras de escrever uma história do Complexo do Alemão a partir do encontro com as pessoas que vivem nele. Esse projeto nasce de um desejo de vingança, de alguma maneira, assim. Ele nasce a partir de uma percepção de como é o mundo para um homem negro favelado. Cresci vendo pessoas morrendo e para mim sempre foi muito assustador as histórias que se contavam a partir dos mortos. E muitas das vezes as histórias contadas, que são as histórias oficializadas, eram o oposto das histórias que a gente conhecia, que a gente via. Para mim era muito importante criar um espaço onde a gente pudesse registrar a vida e pudéssemos falar por nós mesmos, assim. Tão vendo o morro? Tão vendo? Tão me vendo dançar? Podem me prender, Tão vendo? Danço, tão vendo? Tão? que eu não mudo. Eu acho que aqui no museu que a gente está construindo, a gente tem um desafio de apresentar para o público diferentes linguagens que a gente já trabalhou. A gente já trabalhou com performance online, a gente já trabalhou com espetáculo, já trabalhou com vídeo, já trabalhou com materiais impressos, com intervenção. E aqui a gente vai tentar reunir todos eles e transformar isso de uma maneira plástica. Então a gente vai trazer os elementos, alguns físicos, alguns virtuais, com vídeo, projeção, e isso dentro de uma caixa branca. Então a gente vai tentar entender como que a gente transforma todas essas linguagens nesse espaço agora expositivo. É onde vai estar o texto curatorial, assim, essa é a sala por onde a gente começa a exposição, por onde a gente convida as pessoas a entrarem. É uma sala que, de alguma maneira,
apresentam um certo inventário das ações do Museu dos Meninos. Então aqui a gente vai ter o texto curatorial e a ficha técnica, e desse lado a gente vai ter isso que a gente chamou de curva do tempo, que é uma brincadeira com essa ideia de linha do tempo que tem, né, geralmente nos museus e nas exposições, e aí a gente joga com essa ideia de perturbar essa ideia de tempo que é linear, né? E justamente o Museu dos Meninos trabalha e investiga uma relação de tempo que não é linear, mas que ela é curva, que ela, sei lá, a gente pode pensar que ela é curva, espiralar, sobreposta. Então a gente constrói uma espécie de órbita, assim, né? Onde essas ações vão estar espalhadas sem ser numa ordem cronológica, assim, sem ser uma ordem muito definida, assim. A sala 2, essa sala é uma sala voltada para a escuta, onde a gente vai criar uma espécie de instalação para compartilhar Jádio coreografias. São 3 peças sonoras que você pode escolher qual ouvir, né? A gente vai, sei lá, ouvir a primeira. A paisagem que eu tenho. Nunca sabem o que fazer com eu, nunca sei o que fazer com o corpo. Eu não sei o que fazer com o meu corpo. As mídias digitais, elas não têm materialidade física, mas elas estão, de alguma maneira, espalhadas no tempo e espaço. Então, o que a gente faz aqui nessa exposição é criar essas instalações para que essas experiências que a gente foi criando desde 2019 até 2025, que elas possam ganhar um espaço para ser compartilhadas. Então, aqui vai ser essa sala para Jádio coreografias. Então é uma proposta de ser um espaço imersivo. Essa sala é um convite para escuta e para, de alguma maneira, a gente ver de outras maneiras. E aí, nesse sentido, a gente propõe uma imagem para essas pessoas poderem ver enquanto estão ouvindo essa cartografia poética e dançada do Complexo do Alemão. Eles nunca sabem o que fazer com o corpo. Eles nunca sabem o que fazer com o corpo. Eles nunca sabem o que fazer com o corpo. Nunca sabem o que. E a sala 3, que é essa sala maior, a gente continua compartilhando algumas ações do Museu dos Meninos, e nessa sala, para mim, ela é uma sala de encontros, né, onde o Museu dos Meninos encontra com o trabalho de outros artistas do CPX, de alguma maneira afirmando também essa relação de pesquisa do nosso projeto, que sempre se fez a partir da construção de rede e de diálogos. Então, quando a gente começou a pensar essa exposição, uma das primeiras coisas que o Jonathan trouxe foi pensar diálogos. É a primeira vez que o Museu dos Meninos ocupa um espaço de museu. Então, tem algo muito inaugural para a gente nessa experiência. E para mim era muito importante que essa experiência acontecesse no Museu da Maré, que o Museu dos Meninos encontrasse o Museu da Maré, porque é um espaço muito importante para a cidade, é um espaço muito importante para a Zona Norte, é um espaço muito importante para esse conjunto
de favelas do Rio de Janeiro. É um espaço de memória muito inspirador, que conta a história de um território. São territórios muito distintos nas suas geografias e também nas suas políticas por conta disso, mas que também partilham de uma série de outras coisas, né? Então, poder fazer esse encontro material, físico, poder juntar o Complexo do Alemão, que a gente constrói através das nossas ações, através da elaboração que a gente faz das nossas memórias e das nossas ideias de futuro, encontrar o Museu da Maré é uma coisa muito, muito potente, muito rica. E essa sala, ela propõe esse encontro das nossas obras com a obra de 4 artistas do CPX, que é o Alan Pinheiro, o Miguel Afa, a Monara Barreto e o seu Rodrigues, que é um importante fotógrafo lá do Morro. Enquanto a gente estava pensando a curadoria dessa exposição, eu e o Maurício, a gente teve essa ideia de trazer artistas do Complexo do Alemão que pudessem criar um diálogo com o acervo do museu. E um deles é o Miguel Afa, que a gente trouxe essas 2 telas do Miguel, que é um artista que parte do grafite, é um artista que já tem quase 20 anos de produção de arte, tanto pintando murais imensos, fazendo grafites imensos aí pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, mas também de uns anos para cá fazendo uma experimentação muito sofisticada de pintura a óleo, com bastão óleo, e em diversas dimensões. E aqui a gente trouxe essas 2 telas. O Miguel Afa é lá do Complexo do Alemão também. Ele, então, é uma pessoa que tem no repertório dele essas imagens, as imagens daquele território. Então, para a gente conseguir criar um diálogo entre o acervo do museu com essas pinturas do Miguel, foi muito fascinante, foi muito bom e bonito, assim, foi uma parada bem prazerosa construir esse diálogo com ele, pensando quais pinturas a gente colocaria aqui. O outro artista que a gente trouxe aqui para a exposição com suas pinturas foi o Alan Pinheiro. O Alan é um artista que explora muitas linguagens. A pintura é uma delas, mas ele também faz experimentos com escultura, faz experimentos com escrita. Então, ele é um artista que tem explorado bastante algumas linguagens. Ele cresceu lá no Complexo do Alemão e aqui na Maré, então ele viveu esse trânsito entre uma comunidade e outra. Eu conversando com ele, a gente chegou na conclusão dessa série que ele pinta sobre a Furacão 2000. Então, o funk não tem como a gente falar de Complexo do Alemão, falar de Complexo da Maré, falar de qualquer comunidade do Rio de Janeiro sem trazer o funk. E a gente achou que seria muito interessante trazer o funk a partir dessa perspectiva imagética. A gente não tem funk tocando aqui na exposição, mas o funk está muito presente aqui a partir das pinturas do Alan, dessa série da Furacão 2000. E uma surpresa, foi muito sinistra, assim, foi muito lindo essa surpresa. Na véspera da gente fazer o transporte das pinturas para cá, eu liguei para o Alan e ele me falou: amigo, eu pintei isso aqui. E ele me mandou uma foto desse quadro aqui, que é uma pintura da foto de formatura dele, na escola CIEP Vicente Mariano, que fica aqui na Maré. E aí ele mandou para a gente a pintura e a fotografia da formatura ao lado, para a gente poder fazer esse paralelo entre a foto e a pintura, que é muito linda, muito, muito linda. Me emocionou muito, e as pessoas, quando têm vindo aqui ver a montagem, também ficam emocionadas. Várias delas conhecem a escola, tem algum familiar ou alguém que estudou na escola. Então, é realmente muito emocionante e feliz contar com essa pintura do Alan aqui, que é um artista que eu acho, assim como o Afa, um dos pintores assim muito promissores e
fantástico, assim, dessa geração contemporânea de pintores da cena carioca. Além dos pintores Miguel Afa e Alan Pinheiro, a gente convidou 2 fotógrafos que eu acho que são muito importantes lá para o Complexo do Alemão. Um fotógrafo que é pioneiro na fotografia popular na cidade do Rio de Janeiro. Ele fotografou o Complexo do Alemão desde os anos 80, 90, enfim, por muito tempo, que é o Seu Rodrigues. Infelizmente já um fotógrafo que faleceu aqui agora em 2020. E é um homem que deixou um legado muito importante para a gente em termos iconográficos do que a gente pode estar agenciando para contar a história do Complexo do Alemão. Então, o Seu Rodrigues trazer as fotografias do Seu Rodrigues para essa exposição em diálogo com uma outra fotógrafa também super importante, que é a Monara Barreto, que é uma jovem fotógrafa, que além de fotografar o Complexo Alemão, é uma pessoa muito dedicada à preservação de acervos. A Monara, há um tempo, é uma figura importante no Imagens do Povo, que é um projeto que funciona aqui na Maré, de preservação de imagem popular e também difusão de acervos populares, de fotógrafos populares. Então, é muito importante para mim estar trazendo para a exposição um diálogo entre o trabalho da Monara e o trabalho do Seu Rodrigues, que se complementam. O trabalho dele, um trabalho que é um legado a ser preservado, e a Monara é uma fotógrafa que tem construído uma outra perspectiva de imagem do Complexo do Alemão e que também tem pensado a preservação desses acervos. Então, nessa sala vão estar as obras desses artistas em diálogo com algumas ações do Museu dos Meninos, como o Homem Bola, que vai ser uma instalação que a gente ainda vai... Assim, tá tudo ainda em processo, né? A gente está no nosso segundo dia de montagem aqui, enfim, posicionando já algumas coisas, fazendo alguns estudos de espaço sobre as fotografias, as obras do Alan e do Miguel. A gente vai fazer uma espécie de reprodução de uma das ações do Museu dos Meninos, que foi o Troco Doces por uma Memória, que era uma ação relacional onde eu fazia isso, me colocava na grota, que é um ponto lá do morro, com uma placa, fazendo esse convite dessa troca de uma memória por um doce. A gente vai reconstruir essa mesa e esse espaço dentro da exposição. Uma paisagem complexa. O que eles fazem com o corpo, ninguém sabe, ninguém nunca sabe. Eu não ando aí, eu furo um poço, ando aí, mudo, se não tem água, eu não. Eles nunca sabem o que fazer com o corpo. As experiências de ano novo que as crianças de onde eu morava, de andar, de brincar, a bombinha, essas coisas assim, não tinha essa experiência. E aí esse foi o primeiro ano que eu consegui sair para brincar e curtir o ano novo assim, pela favela. E foi esse ano novo mesmo. Então a gente pensou muito como é que a gente traz a peça para dentro da exposição, e aqui vai ser um trabalho dedicado a isso, uma instalação quase como se a gente arrancasse uma parte do cenário do Arqueologias do Futuro e colocasse aqui. É uma parte dedicada ao que é, de alguma maneira, a coluna vertebral do nosso projeto, que é a nossa série Futuros sobre Telas, que é uma série de vídeos, depoimentos de jovens do Complexo do Alemão. E essa área é uma área dedicada a esses vídeos, que são a estrutura mesmo do nosso museu, assim, da nossa pesquisa. E aqui vão ter 3 televisores, onde as pessoas vão poder assistir cada uma das coleções de depoimentos, com algumas fotografias espalhadas. A ideia é que a gente também exponha o site do Museu dos Meninos, que vai ficar nessa área. E, enfim, é um pouco isso. Essa sala é a sala dos encontros, é onde o Museu dos Meninos encontra
esses outros artistas que trabalham a partir do CPX, assim, né, que estão colaborando nessa construção de outros imaginários para esse território. E a gente também tem uma programação voltada para as escolas. A gente tem as visitas guiadas. Algumas já vão acontecer essa semana. Essa é uma atividade que também é uma obra do Museu dos Meninos e que vai acontecer aqui dentro da exposição, que se chama de Bonde nas Escolas. Esse é um projeto educativo do Museu dos Meninos que a gente já vem realizando há 2 ou 3 anos e é um projeto voltado para as escolas. E o que a gente está hoje propondo é uma conversa entre projetos de memória. O nosso projeto, Museu dos Meninos, o MIM, com Valdian, e o próprio Museu da Maré. Foi muito bom perceber que o que a gente estava pensando em termos de imagens e aquilo que a gente estaria contando, narrativa, nessas galerias aqui, teria um diálogo tão fino e quase que como uma continuação dessa montagem que é permanente aqui no museu. Então aqui você vê uma exposição que é dividida em tempos e assim como que a gente ali aqui na sala 1, que é a sala onde vocês vão ver mais de textos. A gente queria convidar agora vocês a conhecerem a nossa exposição. Com o corpo. Nunca sabem o que fazer com o corpo. Eles nunca sabem o que fazer com o corpo. Eu nunca sei o que fazer com o corpo. Eu não mudo. Eu nunca sei o que fazer com o meu corpo. Minha opinião. A gente não sabe o que fazer com o corpo. Minha opinião. Eu danço. Eu acho muito importante a gente falar sobre como que essa exposição aqui, esse projeto acontece a partir de um trabalho coletivo, de um trabalho de muita dedicação e paixão, assim. Todas as pessoas, todas as mãos que estiveram envolvidas tanto na montagem dessa exposição, quanto nos outros projetos que o Museu dos Meninos mobilizou até hoje, foram pessoas que se dedicaram com paixão e amizade. O impacto de reunir isso tudo num só lugar, para a gente está sendo até muito interessante de olhar todos os trabalhos que foram reunidos ao longo desse processo. Então, vai ser muito importante de ver a força deles todos juntos. Eu acho que a gente pode entender assim, como um impacto para o Museu dos Meninos, na verdade, é entender essa capacidade de mobilização que a gente tem, de parceria que a gente tem com espaços irmãos, como esse daqui, como o Museu da Maré. É entender que a favela e as pessoas da favela, elas não estão mais esperando, né, que venha de fora essa iniciativa de ter sua história contada. Né? Esses espaços e essas pessoas, elas escrevem, preservam e contam as suas próprias histórias. O que eu gostaria, assim, que as pessoas, e o que eu acho que elas vão encontrar quando elas chegarem aqui, é um olhar sensível sobre um território marginalizado, que é o Complexo do Alemão. Então, acho que as pessoas vão encontrar isso, vão encontrar um Complexo do Alemão que talvez elas não estão acostumadas a ver representado na mídia ou no que é contado enquanto cultura de massa sobre aquele lugar. Então é um olhar sensível sobre a favela. Acho que é isso. Uma paisagem complexa.